Agora, 8h49. Vamos mudar de assunto aqui no Jornal Gente, colocar em pauta novamente o acordo que foi anunciado ontem, acordo de paz, ainda o primeiro passo dele entre Israel e o Hamas. O jornalista Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, está aqui conosco para falar a respeito desse assunto, sobre o que se sabe e principalmente o que pode sair a partir de agora, porque ainda há muitos pontos obscuros e algumas dúvidas de como isso vai seguir. Zaidan, muito bom dia, seja bem-vindo. Sempre aqui a sua presença é relevante, mas hoje mais que nunca a gente quer te ouvir. Bom dia. Opa, vamos só regularizar aqui o áudio do Zaidan, porque acho que tá com. A gente tem a imagem, mas não Me está ouve ouvindo o agora, Zaidan. Thaís? Opa, perfeitamente. Opa, tá me ouvindo agora. Não, a culpa foi minha. Eu que não apertei o ponto certo aqui. Bom dia, Thaís. Bom Bom dia, dia. Pedro Campos. Bom Bom dia, dia. Cláudio Humberto. Bom, não é um acordo de paz, né? Um acordo de paz teria de produzir paz. E claro que não haverá paz como consequência desse acordo. Mas é importante. Claro que há alguns desafios. Nós sempre dissemos aqui, não é, Thaís, que só um país no mundo tinha poder, influência para deter o Netanyahu, os Estados Unidos. E durante todo esse período, Biden e o próprio Trump deram sinal verde para Netanyahu. As coisas mudam porque há alguns interesses dos Estados Unidos, na faixa de Gaza especificamente, que é muito rica em petróleo e gás, e também alguns acordos que Trump estabeleceu com países árabes, principalmente a Arábia Saudita, mas também os Emirados Árabes e o Catar. Vale notar que, depois daquele ataque de Israel contra o Catar, a justificativa é que eles queriam matar líderes do Hamas que estavam no Catar, estavam em Doha, mas morreu inclusive funcionário do governo qatari. O Catar manifestou indignação e o Catar é sede da principal base militar dos Estados Unidos na região. Resultado é que o Trump agora assinou com o Catar um compromisso de que qualquer ataque ao Catar será respondido pelos Estados Unidos. E não excluiu Israel da lista dos que não devem cometer esse ato. O acordo, ele tem inicialmente o fim de um drama, é o que se espera, né? Que é a devolução dos reféns, mortos ou vivos. Talvez 20 deles estejam vivos, não se sabe exatamente. E o próprio Hamas, como está desconectado, ele não tem informação precisa de quantos estão vivos e se todos os corpos dos que já morreram são recuperáveis. Israel deve devolver cerca de 2.000 prisioneiros, inclusive cerca de 250 que estavam condenados à prisão perpétua. E a maioria, 1.750 aproximadamente, de prisioneiros, gente que foi detida, palestinos detidos, desde outubro de 2023. E muitas mulheres e crianças estão aprisionadas em cárceres em Israel. E essa gente toda deve ser libertada. Nenhuma só mulher, nenhuma só criança deve continuar como prisioneira. Isso faz parte do acordo. Para que tudo isso ocorra, de fato, a devolução e a troca de prisioneiros e de corpos, porque há também 15 corpos de palestinos que devem ser devolvidos aos palestinos em Gaza, né? Estão mortos e os corpos estão guardados por Israel exatamente para esse tipo de ocasião. Isso é comum nessa situação. Mas há um ponto importante. Tudo isso é possível com a retirada, o início da retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza. Ontem, um funcionário da Casa Branca disse a uma emissora de TV nos Estados Unidos, a CBS, que Israel terá 24 horas para fazer esse deslocamento. Qual é o ponto de parada? O deslocamento será até onde? Isso não está definido, isso não está no papel. Até isso tem de ser definido. Essas tropas recuarão até que ponto? A fronteira, ao limite entre Israel e faixa de Gaza, um pouco dentro da faixa de Gaza, dentro do território israelense, isso não está estabelecido. O segundo ponto,
o desarmamento do Hamas, que é um ponto seguinte dos 20 estabelecidos por Trump na sua proposta. O Hamas não pretende se desarmar e diz isso textualmente, que só entregará as armas quando houver um Estado palestino, o que, convenhamos, não está no horizonte. Aliás, embora entre essas 20 partes do plano de Trump haja uma menção muito leve, quase uma insinuação de que a consequência de tudo isso será um Estado palestino, Netanyahu voltou a dizer que Israel não concorda e não concordará com a existência de um Estado palestino. O que até há pouco tempo era apenas algo que deveria ser negociado, Israel não descartava, hoje há a negação oficial da possibilidade de existência do Estado palestino, da parte do governo de Netanyahu e da parte do gabinete e do parlamento. O parlamento, inclusive, aprovou a anexação de 60% da Cisjordânia, que é maior do que Gaza, tem mais gente do que Gaza. Então, não é um acordo de paz, né? Há pontos que serão aplicados até com facilidade. Outros pontos demandarão novas negociações e alguns não serão realizados. Vale notar que o acordo prevê que o controle militar e de segurança na faixa de Gaza não será feito por Israel, mas por uma força internacional, com países da região, portanto estamos falando de Emirados Árabes, da Arábia Saudita, talvez até da Turquia. A Turquia poderia colaborar com tropas, e essas tropas estariam sob comando internacional. Mas há um comitê proposto por Trump que teria como uma espécie de vice-rei, de governador, o Tony Blair, o que para muitos países árabes é um problema. O Tony Blair é acusado pelos árabes de ter participado da matança de árabes no Iraque. Ele apoiou decisivamente a mentira de que havia armas químicas no Iraque e a ação de Bush contra o Iraque. E Trump quer Tony Blair como esse governador-geral, uma espécie de executivo desse comitê que governaria a faixa de Gaza. E o Comitê de Paz teria como grande supervisor-geral o próprio Trump, né? O investimento para a reconstrução de Gaza, estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Gaza está devastada, reconstruí-la demandará muito dinheiro. A ideia de Trump é que isso seja feito por empresas, seja bancado por empresas, que obviamente não farão isso por diletantismo, por amor a Gaza, mas porque terão direito à exploração econômica na faixa de Gaza. Isso inclui, inclusive, empresas de petróleo, já que, como dissemos, no Mediterrâneo há muito gás e muito petróleo, e na faixa de Gaza há a possibilidade de empreendimentos imobiliários, aquele, inclusive, que o Trump insinuou no começo do ano, com aquele vídeo indecente, canalha, né? Que foi feito por inteligência artificial, mas que ele divulgou, ele reproduziu. E os palestinos que antes, nas ideias do Trump e de Israel, deveriam sair da faixa de Gaza, agora podem ficar, até porque esses empreendimentos precisarão de mão de obra, e mão de obra barata. E, por fim, a ideia de que Gaza não será administrada por palestinos, a não ser com a participação de alguns tecnocratas, né? Mas sem o Hamas e sem a autoridade palestina do Mahmoud Abbas. Ou seja, os palestinos não terão ingerência nas decisões tomadas em Gaza, nem sobre empreendimentos, nem sobre segurança, nem sobre investimento em educação, nem sobre construção de hospitais. Eles não participarão da administração da faixa de Gaza. Não é preciso ser muito esperto para saber que em breve teremos novas crises, né? É importante parar a matança, há 67 mil palestinos mortos. A própria CIA calcula que desses 67 mil, em números arredondados, 17 mil são do Hamas, então 50 mil não têm relação com o Hamas, e a maioria desses 50 mil constituída, essa maioria de mulheres e crianças. Parar isso é um grande passo. Parar a devastação e a matança é um grande passo. Mas não há, se queremos ser realistas, paz no horizonte. Não há paz no horizonte. É um acordo que vai produzir novos problemas e que terão de ser administrados, mas o ponto positivo é, se de fato
conseguirem realizar os primeiros passos, é a paralisação da matança e da devastação de Gaza. Jornalismo. Muito bem, Cláudio Zaidan conosco, trazendo aqui um pouco mais de informação sobre essa que é a grande notícia no mundo todo hoje, acompanhando ainda os desdobramentos daquilo que foi anunciado ontem a respeito desse cessar-fogo com a retirada de tropas de Israel da faixa de Gaza. Zaidan, voltaremos a falar na semana que vem. Um grande abraço. Um abraço. Até. Até.